falando do conteúdo de hoje, a gente vai falar sobre os princípios das pessoas altamente eficazes. E esse tema, né, quando eu fui desenhar os conteúdos dessa semana e da semana que vem, uma das coisas que eu mais me peguei é, se eu tô falando de profissionais que conquistaram 25% de aumento em 5 meses, a grande maioria, inclusive, antes disso, o ponto principal, o elo ali em comum entre todos eles é que eles conseguiram se tornar profissionais de alta performance. E quando a gente olha então para profissionais de alta performance, o que eles têm em comum? Né? Existem vários livros que estudam profissionais de alta performance e é justamente sobre essa base que a gente traz, por exemplo, para a mentoria, porque não é simplesmente você ir lá, sair fazendo as coisas de qualquer jeito, ou ter uma clareza, eu agora sei o que eu quero, logo vou conquistar. Não é isso. Ih, tá reconectando na internet, tá, hein? Não, aqui eu não vou conseguir. Não, tá reconectando no celular. Mas voltou, né? Me deu aqui que tava ruim a conexão, mas me parece que voltou. No YouTube eu acho que não parou. E aí, então, se a gente vai falar sobre isso... peraí. Tá. Se a gente vai falar sobre esses princípios da eficácia, a gente está falando de pessoas que são alta performance, então o grande objetivo é entender que existe uma base para isso. Não é só, eu quero e eu vou conseguir. Existe uma forma de trabalhar. E essa forma, essa alta performance deles, é baseada nesses 3 princípios que eu vou mostrar hoje e também ajudar você a pensar nesses princípios para a sua carreira, para a sua trajetória profissional. Então, vamos lá. Uma das coisas que mais me instigou, tá? Como eu comentei na segunda-feira, antes de começar a faculdade, ao longo da faculdade, eu já estudava muito comportamentos de sucesso. Não tinha a menor ideia que em algum momento eu ia trabalhar com isso. Muito pelo contrário, porque eu fazia faculdade de comunicação social, então em momento algum passava pela minha cabeça, eita, não, tá muito... Tô tentando tirar a bolinha que dá uma angústia no óculos, mas agora acho que melhorou. E eu sempre tive muita curiosidade de pegar, estudar, entender o que eram essas pessoas de alta performance, o que elas faziam de diferente. E eu comecei a entender, com base em várias teorias que eu fui lendo, começar a entender que além de hábitos, ou seja, na segunda-feira a gente falou dos 3 hábitos, para ter um resumão, mas resumão mesmo do que são os hábitos num Reels que eu fiz de 30 segundos, explicando os 3 hábitos das pessoas eficazes, das pessoas de sucesso. E quando a gente olha para essa eficácia, não é só uma questão de ter um hábito, porque o hábito, ele também parte de um princípio, de uma premissa, algo que eu acredito, uma forma como eu trabalho. E aí, olhando então sobre esses princípios, foi onde eu comecei a me interessar muito, por exemplo, por inteligência emocional, que aí foi o conteúdo que a gente falou ontem, né, as 3 emoções que atrapalham o seu crescimento profissional, e em que momento elas atrapalham e em que momento elas são benéficas. E uma das coisas que eu percebi durante esses estudos é que todas as pessoas, existe uma questão muito cerebral para que a gente chegue em resultado, por exemplo. Então, no momento que eu quando eu quero que algo se torne hábito, existe algo anterior, que aí a gente pode chamar aqui desses princípios principais. Então, o que me faz ter um hábito sobre alguma coisa é justamente eu ter essa dose de por que eu estou fazendo isso, entre outras questões. E vamos pensar o seguinte, os princípios, então, eles são divididos em 3 grandes partes, tá? Então, quando eu penso aqui num princípio, né, os princípios dessas pessoas que são eficazes, esses princípios, eles permeiam 3 grandes esferas. As esferas que eles permeiam são as esferas do paradigma, das práticas e dos resultados. E eu vou passar por cada um desses e trazer alguns exemplos para vocês entenderem situações que acontecem no nosso dia a dia. O que acontece, gente? Tudo, absolutamente tudo que a gente vive, vivencia. Se você está agora me assistindo, está acontecendo com você, se você vai falar com um amigo seu, se você assiste uma televisão, alguma coisa, o tempo inteiro esses paradigmas estão acontecendo. Mas o paradigma, ele acontece especialmente, ou seja, é muito parecido com emoção, mas ele acontece de forma muito particular
do ponto de vista de me tornar uma pessoa alta performance ou não, na minha vida profissional. Ali é onde realmente fica muito evidente a questão do paradigma. E o que é esse paradigma? O que significa esse paradigma? O paradigma é a forma como a gente vê, enxerga, entende e interpreta o mundo. Então, o que é esse paradigma? Não é só sobre, oi, Carol, que legal, né? Agora que eu vi que você tá aqui, gente, porque eu não tô conseguindo ver a tela toda, peraí, gente. Agora sim, porque eu não consigo ver a tela toda, eu não tinha nem visto que você tinha entrado. Agora eu tô conseguindo ver. Agora tá melhor para mim. Esse paradigma, então, é a forma como a gente vê, enxerga, entende e interpreta o mundo. Se é a forma como a gente vê, entende e interpreta o mundo, a gente já começa a entender que uma pessoa que é uma pessoa alta performance e as pessoas que não são alta performance são pessoas que veem, entendem e interpretam o mundo de formas diferentes. E aí vamos trazer aqui um pouco de neurociência para vocês, sobre essa ótica do paradigma em específico. Eu estava comentando ontem que o nosso cérebro, então, ele é dividido em 3 grandes áreas. Eu tenho o meu cérebro reptiliano, que é responsável ali pelos meus reflexos, então eu vejo alguma coisa e aí jogo alguma coisa em mim, aquele reflexo de desviar, ou desviar de um carro, às vezes eu estou atravessando e está vindo um carro na minha direção. Da mesma maneira que é também para reflexos de fuga, de luta, então é um cérebro que a gente chama de cérebro reptiliano, porque ele tem realmente uma base bastante histórica, né? Ele é uma parte do nosso cérebro que já vem com a gente desde a evolução humana. A gente tem uma parte do cérebro que é o nosso sistema racional, que é o nosso cérebro racional, que a gente chama de neocórtex, e ele é neo de novo. Então, ele é a área mais jovem do nosso cérebro e é responsável por todos os nossos raciocínios, as nossas tomadas de decisão racional. E a gente tem o nosso sistema límbico, que é o cérebro emocional, que no final das contas rege muito do que a gente está falando aqui, rege muito da minha metodologia, que é a nossa área emocional, que é uma área que, assim como o reptiliano, ele também é datado muito mais da evolução humana, ele não é algo tão novo, tão racional, e ele é o responsável por liberar as emoções que acontecem o tempo inteiro com a gente. E o que acaba acontecendo, gente? Esse sistema límbico, ele é uma área bem consolidada do nosso cérebro, afinal de contas, ele tem muito mais tempo do que o neocórtex. E por ele ser um sistema mais consolidado, o tempo inteiro a gente tem ali as emoções aparecendo pra gente. Como ontem eu comentei com vocês, que no momento que eu assisto um filme, uma novela, eu me emociono, não me emociono, muito baseado nesse sistema límbico. E aí, o que acontece aqui no meu paradigma? Quando eu olho para determinada coisa e eu acho que essa coisa vai ser muito difícil, eu vejo e eu acho difícil, o meu cérebro começa a entender da seguinte forma: isso não vai dar certo, isso vai ser ruim, eu vou me esforçar e talvez eu não consiga chegar no resultado. Não chegar num resultado faz mal para mim, porque eu fico me sentindo pior, logo não faz sentido. E olha só que interessante essa linha de raciocínio. O paradigma, que é efetivamente uma área que chega ali pelo nosso sistema emocional, ele começa a pensar o seguinte: poxa, imagina que eu vou começar a academia. Vou trazer aqui uma situação pessoal para facilitar. Vou começar na academia. Aí eu penso assim: vou me matricular na segunda-feira. Aí você começa a pensar: poxa, mas não sei não, acho que se eu me matricular essa semana, com a reunião que o meu chefe me pediu, um relatório que ele me pediu para entregar, provavelmente eu vou acabar não indo. E aí, sabe o que vai acontecer? Eu vou me inscrever à toa, não vou conseguir. E aí, já que eu vou me inscrever à toa, imagina, eu vou ter que ir até lá, aí depois eu vou ter que me desmatricular, porque eu não vou conseguir participar e tudo mais. E aí, simplesmente, o meu paradigma começa a acreditar. Peraí, pronto. Voltei. O meu paradigma, então, começa a acreditar que não faz sentido eu nem me matricular.
E antes mesmo que eu me matricule e veja o que vai acontecer, o meu cérebro, ele simplesmente nem tenta. Ele já diz assim, para, porque não vai dar resultado nenhum. Isso aqui é a explicação de paradigma. O que acaba acontecendo, gente? Esse paradigma, como ele é a forma como eu vejo, entendo e interpreto o que está acontecendo, você reconhece que ele é um bom mecanismo de ação. Então, vamos pensar o seguinte, no início da semana, lá na segunda-feira, quando eu comentei sobre esses hábitos, os 3 hábitos de sucesso, uma das coisas que eu comentei desses hábitos é o primeiro é ter um objetivo claro em mente. E aí, quando você olha isso, tá bom, então é só ter um objetivo claro em mente, facinho de fazer. Mas, se o meu paradigma acha que não vai dar certo, que o que eu estou fazendo não vai me gerar um resultado, eu não consigo ter esse objetivo em mente. Ou pior, eu até consigo ter esse objetivo, tá? Eu vou conseguir manter esse objetivo sim ali anotado, mas eu não vou conseguir fazer. Então eu vou ter ele escrito, mas não vou fazer. Eu fiz uma pergunta essa semana nos stories falando assim: você tem clareza de um objetivo que você quer para sua carreira? E aí a gente teve ali, acho que 50-50, né? 50% das pessoas falaram que sim, 50% que não. Depois eu fiquei pensando que eu acho que eu não fiz a pergunta da melhor forma, porque todas as pessoas que eu pergunto, efetivamente, se você sabe exatamente o que você quer, quando você quer, como você vai fazer para chegar, a resposta, acho que de 90% das pessoas que foram meus alunos, que passaram por aqui, é não. A pessoa sabe o que quer de maneira macro. Eu sei que eu quero virar diretor na empresa. Eu sei que eu quero ter independência financeira. Eu sei que eu quero me sentir realizado profissionalmente. Tá bom, legal. Mas isso é o que exatamente? O que você quer dizer com isso? Quando você fala me sentir realizado profissionalmente, realizado com o quê? O que vai fazer você ser realizado? Ter independência financeira é quanto? Porque para cada um é uma coisa. Então, quando eu não tenho muito essa clareza, naturalmente a coisa não começa a não andar também. Então, não adianta eu ter só o meu objetivo ali claro na mente. Eu preciso ter um paradigma firme na minha cabeça de que eu preciso ver, entender e interpretar as coisas, as ações que eu tenho para fazer de maneira a atingir o meu resultado. Então isso está dizendo que se eu tiver atitude positiva, pensar positivo, é o suficiente e vai dar certo. Ter um pensamento positivo é muito válido, é importantíssimo, mas só ter o pensamento positivo não é o suficiente. E aí entra, então, a nossa segunda parte desses princípios. Então, o princípio 1 é um paradigma, o princípio 2 são as práticas. Então, o que é essa prática? A prática é, uma vez que eu vejo, entendo e interpreto o mundo, a prática são os meus comportamentos. Como que eu externo isso para o mundo? Ou seja, uma vez que eu consigo ver algo, né? Eu começo a ter as minhas percepções, a minha interpretação. Por isso, não é só uma questão de ver, não é só uma questão de preto no branco. Algumas pessoas falam assim: Lili, eu sei, mas eu sei que eu não vou conseguir. Eu já fui uma vez, eu já me matriculei e não deu certo. Eu já fui falar com o meu gestor e ele não me deu a promoção que eu queria. Essa é a sua interpretação. Não é necessariamente a realidade. Talvez você não tenha feito da melhor forma, da forma correta, no melhor estilo. Você poderia fazer de outra forma para chegar num resultado melhor. Então, essa prática é o que leva o paradigma a efetivamente começar a gerar uma consolidação. E essa prática, ela parte pelos comportamentos e como a gente externa o nosso paradigma. Ou seja, vou lá, meu gestor me pede um projeto novo. Meu gestor me chama para conversar e ele fala o seguinte: preciso que você monte um relatório para mim para fazer uma análise tal. E aí eu coloco isso de maneira genérica. O meu gestor pega lá e me pede isso de forma genérica, eu tenho que montar.
No momento que ele me pede isso, se eu já penso assim, ah, não vai dar certo, ele tá pedindo isso à toa, ele não vai usar para nada, vou perder meu tempo aqui fazendo isso. Quando eu falo, quando eu penso, interpreto o que ele me pediu dessa forma, o que que acaba acontecendo nesse processo? Eu acabo tendo um comportamento que reforça essa interpretação que eu gerei. Ou seja, se eu acredito que o que eu vou fazer não vai dar resultado, não vai servir para nada, ele não vai usar, eu naturalmente vou ter um comportamento de não fazer bem feito, porque eu já começo a interpretar o mundo de que eu vou fazer isso à toa. E se eu vou fazer isso à toa, para que eu vou me comprometer, me dedicar, fazer alguma coisa realmente com empenho? Eu simplesmente começo a deixar para lá. E aí, esse comportamento de, vou fazer isso aqui, mas não vai gerar resultado mesmo, então não vou nem perder meu tempo. Esse comportamento de não vou nem perder o meu tempo, ele começa a gerar em mim eu começo a externar para as pessoas como eu realmente penso. Então, essa forma como eu interpretei vai gerar em mim uma postura, uma atitude. E essa atitude pode ser positiva ou negativa. Nesse caso aqui, a gente está falando de uma atitude que não vai gerar resultado. Então, para que eu vou fazer isso bem feito? Logo começa a mostrar uma má vontade, desde a hora que eu respondo a um e-mail, na hora que eu monto o primeiro relatório, eu não monto com tanto cuidado, eu não tenho uma preocupação de entender exatamente o que eu tenho que fazer, eu vou fazendo só porque me pediram para fazer. E aí a gente entra no terceiro princípio, que é o princípio do resultado. Esse princípio do resultado eu interpretei de uma forma, eu gerei um comportamento, e esse comportamento me gera um resultado. Esse resultado, então, ele é obtido a partir desse comportamento, da forma como eu externo o meu paradigma. Então, no final das contas, eu consigo ter um resultado a partir da prática do meu comportamento. Se eu tive uma postura, um comportamento que eu achava que valia a pena ou não, e esse comportamento positivo ou negativo, ele acontece por meio de um paradigma que eu desenvolvi. O que que isso significa, então? Que tudo, ou seja, quando eu penso lá no hábito, em ter um objetivo em mente, em pensar o que, que eu tenho que conquistar, poxa, eu tenho aqui uma clareza de que eu quero chegar num cargo de diretoria em até 5 anos, ganhando um salário de 20 mil reais dentro de uma empresa multinacional. Quando eu tenho esse objetivo claro em mente, ele me ajuda a ter uma clareza do para onde eu quero ir. Mas, se eu tenho esse objetivo claro na minha mente, se eu penso assim, eu quero fazer isso, eu quero chegar no cargo de diretoria em 5 anos, ganhar acima de 20 mil reais. Mas na hora que eu escrevo, eu olho para essa frase e eu começo a pensar assim, putz, isso vai me dar uma dor de cabeça, isso vai ser uma trabalheira, vou ter um monte de coisa para fazer, nossa, vai ser difícil, viu? Nessa empresa que eu tô, não vai dar certo não, porque lá as pessoas que conseguiram chegar no cargo de diretor não conseguiram chegar em 5 anos, então também não vou conseguir chegar em 5 anos. Isso aqui não vai ser fácil, não. Isso aqui provavelmente não vai dar certo. Não aonde eu trabalho. Vou ter que mudar de emprego, porque na empresa que eu tô realmente não funciona. Por eu ter essa forma de entender, enxergar e interpretar a frase que eu mesmo escrevi, o que começa a acontecer? Eu começo a ter comportamentos, ter uma prática que externaliza para o mundo que não adianta eu me preocupar. Nessa empresa não adianta eu ter nenhum tipo de atitude, nenhuma postura, nada que me leve a resultado. Sabe por quê? Porque lá não vai funcionar. Então eu tenho esse objetivo, mas eu só vou aplicar esse objetivo numa próxima empresa, porque nessa daqui definitivamente não vai me gerar resultado. E aí, por eu começar a pensar que nessa empresa não vai me gerar resultado, logo não adianta eu me dedicar,
qual comportamento eu começo a ter? Começo a ter um comportamento de deixar a vida me levar, não me preocupar com o futuro, deixar as coisas seguirem, achar que eu vou precisar ter uma outra oportunidade para poder efetivamente chegar onde eu quero. E aí, por eu não ter um comportamento, aliás, por eu ter um comportamento que o pai acha que ali não é o lugar, que não adianta se dedicar para aquela empresa, porque para aquela empresa eu não vou ter resultado. Qual o resultado que eu tenho? Zero. Zero, rosca. Não existe resultado nesse caso. Porque o meu comportamento já foi um comportamento de não vou fazer porque aqui eu não consigo ter resultado. Gente, isso aqui parece, primeiro porque isso aqui é científico, lá como eu comentei com vocês, tem toda uma parte de explicação científica neural. Mas além disso, eu vejo isso diariamente. Quantas pessoas eu sento para conversar e a pessoa fala assim, não, mas é porque não adianta. Isso aqui não adianta aqui nessa empresa ali, não adianta, no meu caso isso não vai funcionar, no meu caso é diferente. E então, as pessoas que são altamente eficazes, o que que elas interpretam então, né? Então vamos pensar o seguinte, eu tô aqui e começo a pensar que eu tenho sim a capacidade, eu quero ser promovido, eu quero chegar, eu quero ter lá os meus 25% de aumento em 5 meses, eu quero fazer um trabalho, eu quero ter esse resultado para mim, eu quero, isso está definido, está decretado, eu quero conseguir isso. No momento que você define que você quer isso, você escreveu lá esse objetivo, você acredita que você vai chegar nesse resultado, tem 5 anos, correto? Botei lá, vamos lá, nossa frase aqui, nosso objetivo é chegar a uma posição de diretoria ganhando 20 mil reais em 5 anos. Para eu chegar nessa posição, eu tenho um caminho a ser trilhado. E entre esse caminho vem aqui o que eu ensino para vocês, o que eu vou ensinar na semana do dia 22 de março, com os treinamentos, né, com o treinamento da sua carreira no topo, que vão ser lá as 3 aulas que vocês vão estar comigo no Zoom, você precisa conseguir ser promovido rápido, porque para chegar no nível de diretoria, ganhando bem, você precisa passar rápido pelos cargos, ou seja, você precisa conseguir gerar ali um movimento de crescimento dentro da sua rota. E o primeiro movimento que a gente propõe aqui ensinar é justamente para você ter os 25% de aumento em 5 meses. Então vamos lá, uma vez que eu tenho lá o meu objetivo lá na frente e eu sei agora que eu quero então conseguir ter esses 25% de aumento. E eu defino isso claramente. E eu começo a pensar, meu paradigma, ao invés de ser um paradigma sabotador, né, um paradigma de que não vai funcionar, e eu começo a interpretar isso, eu começo a pensar da seguinte forma: ok, eu quero chegar nesse resultado, eu tenho condição de chegar nesse resultado, e como o meu resultado é ter 25% de aumento em até 5 meses, eu tenho 2 alternativas. Alternativa A é fazer isso dentro da onde eu já estou. Ou seja, criar aqui uma rota para poder conseguir chegar nesse resultado aqui dentro. Alternativa B, não deu certo aqui, tentei, acho que aqui não vai funcionar. Tentei, tá? Então não é, acho que aqui não vai dar certo, vou largar, não sei o quê. Não, você vai tentar. Mas eu tenho um plano B de tudo que eu vou desenvolver aqui vai me gerar história, contexto e uma experiência profissional para conseguir isso dentro dos 5 meses em outra empresa. E tá tudo bem, porque o mais importante é eu ter a experiência, o resultado, a diferenciação para conseguir chegar no resultado que eu quero chegar. E aí, se eu vou chegar nesse resultado dentro da empresa onde eu estou ou em outra empresa, aí é uma outra história. Mas o fato é que sem eu ter um case de sucesso para contar, sem eu ter uma postura profissional diferenciada, eu não consigo gerar esse resultado. Então, o primeiro paradigma que eu entendo é que eu quero chegar nesse resultado, eu vou chegar nele, dentro ou fora da empresa. Uma vez que eu entendo que esse resultado pode vir dentro de onde eu estou ou fora, eu entro então nas minhas práticas, que é o segundo princípio. E nessa prática, então, é o comportamento, entendeu? O que eu preciso fazer
para conseguir ter aqui uma justificativa para ser promovida onde eu estou, mas se eu não for promovido aqui, eu ter uma boa história para contar que justifique uma promoção em outra empresa. E aí essa outra empresa vai ouvir a história, vai se interessar e automaticamente vai me promover. E por eu acreditar que eu tenho essas duas oportunidades e o que eu preciso é ter uma lista de ações que levem a esse resultado, eu começo a agir. Porque eu entendo que o resultado, ele vem a partir da ação. E sabe o que acontece, gente? Todo resultado reforça o nosso paradigma. O que acontece no nosso cérebro? É muito importante a gente entender isso, gente. E eu gosto de falar de cérebro porque eu sou uma pessoa muito pragmática. E eu fui estudar comunicação social e eu entrei, né? Minha primeira empresa que eu trabalhei na área de educação corporativa era uma empresa de óleo e gás. Então eu trabalhava só com engenheiro. E engenheiro é muito pragmático. Eu acabei aprendendo a ser uma pessoa muito pragmática. Esses princípios, gente, eles geram na gente, ou seja, quando eu começo num paradigma e eu acho que não vai dar certo, que o que eu vou fazer é um esforço à toa. Por exemplo, até tinha botado aqui como exemplo, acreditar que a vida é injusta. Ah, a vida é injusta. Outro dia, uma pessoa num post que eu fiz comentou assim: ah, só dá para conseguir as coisas se eu tiver um QI, se eu fizer um network e tiver uma pessoa para me indicar. Isso não é verdade. A maioria dos empregos que eu consegui, eu não conhecia ninguém. O primeiro emprego que eu consegui, eu não conhecia ninguém. O segundo, por acaso, eu conhecia. O terceiro e o quarto, eu não conhecia. Hoje eu atendo várias empresas que as pessoas nunca me viram na vida e me contratam. Então, não é só sobre network. Networking, sim, ajuda muito, mas ele não é o único fator de sucesso. Então, o que acaba acontecendo? Quando eu acredito que eu só vou conseguir alguma coisa se alguém me indicar, se eu tiver um bom networking para poder me dar aquilo ali de mão beijada, eu começo a liberar no meu cérebro cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. O hormônio do estresse, ele não é bom para o nosso organismo. O organismo, ele entende que ele é nocivo. E todas as vezes que o meu organismo entende que tem alguma coisa sendo liberada nele, que é nocivo, que me estressa, que me prejudica de alguma maneira, o meu cérebro faz a seguinte interpretação: fuja dessa situação. Então, se eu começo a acreditar, ai, não, a vida é injusta, eu vou lá fazer, mas não vai dar certo. Ai, não vou conseguir. Isso daqui eu vou fazer, mas eu não vou gerar resultado nenhum. Eu começo a ter liberação de cortisol. E quando eu tenho essa liberação de cortisol, que é o hormôniozinho do estresse, o que meu organismo começa a pensar? Cara, não faz isso não. Não tô afim de ficar vivendo isso. E aí, o que começa a acontecer? O meu comportamento se torna um comportamento de me afastar dessa situação, porque ele não quer estar próximo, ele não quer ficar perto. O meu cérebro, ele não foi feito, e aí eu tô falando de toda a parte reptiliana e o límbico, que são a parte mais primitiva e emocional, que fala o seguinte: todas as vezes que eu tenho liberação de cortisol, eu estou em perigo. E se eu estou em perigo, isso faz mal para mim. Logo, eu preciso sair de perto disso. Do outro lado, quando está acontecendo algo que me deixa muito satisfeita e eu acredito e eu falo assim, eu tenho como fazer, eu vou chegar nesse resultado, eu vou ser promovido, seja dentro da empresa onde eu estou hoje ou seja em outro lugar, não importa, eu vou ser promovido em qualquer um dos dois lugares. Eu só tenho que fazer ações, eu só preciso aplicar técnicas para que eu tenha uma boa história para contar e essa boa história, consequentemente, faz com que eu seja promovido. Quando eu penso dessa forma, quando eu enxergo o mundo e interpreto o mundo dessa forma, o meu sistema, então, o meu cérebro começa a liberar ali toda a parte de dopamina, cortisona, vários hormônios que me dão uma sensação de prazer. Sensação de prazer, meu organismo se aproxima. Ele entende que isso é bom, que isso é produtivo para mim, que vai me fazer bem, logo eu tenho que fazer mais. Todas as vezes que o meu organismo entende que eu tenho que fazer mais daquilo, automaticamente o meu comportamento é um comportamento de aproximação dessas atitudes. Então, no final das contas, é a gente ter esses princípios das pessoas altamente eficazes, junto com uma boa estrutura dos hábitos de sucesso
e contemplando um ferramental. Porque se eu tiver tudo isso, mas eu não tiver desenvolvido, eu falo muito isso lá no treinamento, não adianta, todo mundo tem potencial para tudo. Mas se eu tiver o potencial, mas eu não tiver as ferramentas, eu não chego onde eu tenho que chegar. Porque sem o ferramental, eu bato cabeça na parede. E aí eu vou ser aquela pessoa motivada sem resultado. Ah, nossa, adoro, super acredito, não sei o quê, que nunca conquista nada. Então, cuidado quando a gente fala, quando a gente acaba achando que a única coisa que a gente precisa é ter uma atitude positiva. Nosso pensamento positivo vai dar super certo. Não é só o pensamento positivo, é o pensamento com comportamento, com práticas. E as práticas requerem ferramentas para você conseguir ter uma boa prática específica. Mas uma vez que eu tenho isso, ela se retroalimenta. Então, eu começo a acreditar que isso vai dar certo, isso se retroalimenta e aí, consequentemente, eu chego em mais resultados. Os hábitos fazem muita diferença. Luiz, sim, concordo. Os hábitos são os melhores aliados. Quanto mais eu tenho aquele hábito, melhor. Mas só o hábito não funciona, né? Então, se você... as pessoas acabam achando o contrário também, que as ferramentas sozinhas vão fazer todo o trabalho. E não é, não faz. Lu, muito bom, muito bem colocado. É a combinação. E uma das coisas é interessante, né? Porque eu atendia muita gente, né, fazendo processos de estratégia de carreira, usando coaching como metodologia. Atendi mais de 100 pessoas ao longo desses 5 anos de empresa. E eu sempre atendi as empresas pelo lado ferramental. E eu comecei a perceber essa necessidade do complemento ao longo dos anos, mas eu nunca tinha montado um método que juntava. Porque no final é isso que você está falando, Lu. É uma combinação de fatores. Então eu preciso ter tanto as ferramentas, eu preciso ter um ferramental para me gerar resultado, mas eu preciso ter um hábito, eu preciso ter bons hábitos ali, e aí assistam a live de segunda, ela vai ficar liberada até domingo, onde eu falo desses 3 hábitos das pessoas de sucesso. E esses hábitos, eles partem desses princípios. Então, esses princípios que eu estou falando hoje, eles são como uma base para a construção desses hábitos. E no momento que eu quero construir o hábito, eu preciso de ferramental para me suportar. Então, é a junção, é essa combinação que me gera resultado. E aí, no momento que eu entendi, e gente, não é que antes eu não tinha resultado, não, tá? Todos os meus clientes, eu tenho cases impressionantes, assim, de aluno meu, né, de cliente meu que começou fazendo o processo comigo, ganhando, eu acho que a pessoa ganhava 5, 4 mil reais e conseguiu um emprego em um mês para ganhar 9. Assim, é muito raro, gente. Para quem é de RH sabe que não é, você não consegue dar esse salto de uma empresa para outra. É muito difícil as empresas darem uma promoção tão gritante de um lado para outro. Mas eu ainda não tinha parado para juntar as coisas. E na hora que a gente juntou, os resultados continuaram sendo impressionantes, mas a gente conseguiu reduzir ainda mais o tempo. Então foi muito impactante. A gente teve essa semana um aluno que conseguiu fechar uma primeira cliente dele. Ele está montando um negócio, não tinha cliente nenhum, conseguiu fechar a primeira cliente. Por quê? Porque a gente juntou toda essa parte comportamental de entender, criar o hábito, entender suas premissas, ter uma clareza ali de quem é você, como é que você usa o que você tem a seu favor, as suas potencialidades, os seus comportamentos a seu favor, e do outro lado, a gente juntou com todo o ferramental que ele precisava para se diferenciar no mercado, porque senão ele ia ser só mais um falando a mesma coisa que todo mundo fala. E por mais que ele tivesse um comportamento, uma postura, ele estaria brigando ali no mercado por um espaço comum a várias pessoas. E aí ele conseguiu fechar cliente numa conversa, num processo de entrevista da metodologia. Não era nem o momento dele prospectar, e só dele ter feito, aplicado a ferramenta com uma pessoa, ele conseguiu fechar. Foi bem legal, fiquei muito feliz, gente, com esse resultado dele. Então pensem nisso, todo paradigma é como, então, revisando, gente, para a gente fechar. Os princípios, são 3 grandes princípios. O princípio 1 é o paradigma, é a forma como eu vejo, entendo e interpreto o mundo.
A forma como eu vejo, interpreto e entendo o mundo, ele me gera uma prática. Essa prática ela é determinada pelos meus comportamentos, como que eu externalizo para o mundo os meus paradigmas. Se eu acho que o mundo não tem sucesso, não tem salvação, nada vai dar resultado, tudo que eu fizer nunca vai dar resultado, o meu comportamento é um comportamento de não vou tentar, não vou me esforçar, não adianta, isso aqui eu estou fazendo à toa. E por eu ficar pensando que é à toa, que não vai me dar resultado e tudo mais, automaticamente o que eu tenho de resultado? Não conseguir gerar nada. Porque se eu acho que não adianta eu fazer porque eu não vou conseguir, não faço, logo não tenho resultado. Mas como eu não faço, logo não tenho resultado, esse não ter resultado reforça o meu paradigma. Então eu fico nesse looping de falar, tá vendo? Eu disse que eu não ia ter resultado. E aí você continua dentro desse ciclo vicioso de não fazer o que precisa ser feito. Por outro lado, se eu acredito que eu tenho ali sim a capacidade de chegar onde eu quero chegar, eu interpreto que o mundo tem N oportunidades, eu só preciso identificar onde eu vou conseguir ter uma oportunidade. No momento que eu vejo, entendo, interpreto o mundo como o mundo tem oportunidade, sim, eu só preciso achar onde está a minha oportunidade, automaticamente eu começo a ter uma prática. Meus comportamentos são comportamentos de ação, hábitos de ação, hábitos de fazer para chegar no resultado. Se a gente trouxer na analogia, se eu acho que eu não vou emagrecer, para que eu vou malhar? Então, malhar é à toa, vou perder meu tempo. Entende que eu começo a pensar que malhar é perder meu tempo se eu acho que eu não vou emagrecer? Por outro lado, se eu acredito que sim, eu sou capaz de emagrecer, eu só preciso fazer as coisas certas, eu começo a fazer exercício todo dia, a comer bem, a fazer outras coisas, porque eu entendo que sim, eu tenho como conseguir chegar no corpo que eu quero. E para ambos, então eu tenho um resultado. Se eu acredito que vai dar resultado, sim, que se eu fizer o que eu tiver que fazer dentro da empresa para me destacar como profissional, eu vou gerar resultados. Pode ser dentro da empresa, pode ser fora, mas eu vou gerar um resultado. E quando eu consigo gerar esse resultado, eu reforço o meu paradigma de que sim, é possível chegar, é possível ter práticas, e é sobre esse modelo mental que a gente vai falar muito na semana do dia 22. Aqui a gente passou porque a gente tem pouco tempo. Mas a aula, gente, é uma aula. Vocês vão estar no Zoom comigo. Eu não tenho ainda, eu vou montar o material. Provavelmente vai passar de 1 hora, vai ser entre 1 hora e meia, 2 horas a cada aula, e são 3 aulas no total. Então, de fato, tem muito conteúdo ali, mas só para vocês terem essa noção de que esses são os princípios das pessoas altamente eficazes. Se você quer ser um profissional altamente eficaz, é por aqui que você tem que seguir. É essa rota que você precisa seguir. Frase, então, da Lu. O mundo está cheio de oportunidades todos os dias. Nós é que precisamos estar preparados para quando a oportunidade bater na nossa porta. Eu falo hoje em dia que é estar preparado para a sorte. Então a gente fala assim: ah, fulano teve sorte. A pessoa teve sorte ou ela estava preparada para aquele momento? Porque as oportunidades elas passam na nossa frente. Só que se eu não estou preparada, eu não consigo ter aquela oportunidade. Então muitas pessoas, né, Lu, que hoje passam, por exemplo, né, que começam a fazer uma metodologia comigo, fazem lá a nossa mentoria ou fazem um processo individualizado comigo, eu percebo que a pessoa não está preparada. Então, chegou, as pessoas ligaram, chamaram ela para entrevista, tentaram dar um projeto para a pessoa aparecer, mas ela não tinha ferramental, ela não tinha bagagem. Então, ela teve a oportunidade, mas ela não tinha capacidade de usar, ela não tinha capacidade. Então, estar preparado para esse momento de sorte. A sorte, ela aparece só para quem tem essa preparação. E sim, uma das coisas, eu fiz até um vídeo recente, né, porque dentro da metodologia, eu ainda estou gravando alguns vídeos que eu percebo que são importantes de acrescentar na metodologia lá do Modus Inovandi. E aí eu gravei um vídeo, um adendo rápido, gente, porque eu cheguei à seguinte conclusão, Lu, vê se você concorda comigo. A gente, bem ou mal, foi educado a ser assim. Se a gente olhar historicamente, a gente foi educado dessa maneira. Então, o que a gente aprendeu na escola? Ah, eu tenho a minha prova, eu vou fazer o meu trabalho para poder eu tirar uma nota boa. Então, a gente sempre trouxe muito pro eu.
A primeira pessoa é o que importa. A gente olha, por exemplo, eu fiz até nesse vídeo, eu faço uma analogia com bolo. Carol, se você tá aqui, ó, você vai assistir essa aula ainda, hein? Eu fiz uma analogia com bolo. O que, que a gente começa a achar? Que eu tenho um bolo, e aí quando a gente liga, por exemplo, para encomendar o bolo fala assim, é um bolo de 18 fatias. Então eu começo a achar que aquele bolo só dá para 18 pessoas. Mas será mesmo que o mundo é tão escasso assim? Ou será que o mundo tem uma abundância, a forma como eu vejo? Então dá para todo mundo tirar nota alta, dá para todo mundo ser promovido, dá para todo mundo conseguir comer o pedaço do bolo. Só que eu vou fatiar de formas diferentes. Dependendo da forma como eu vou fatiar, eu vou conseguir ter mais ou menos pedaços. Então, não tem necessariamente 18 fatias. Eu tenho 18 fatias a partir de uma premissa X. Então tá, Cal, você ainda vai assistir essa aula, tá? Você vai ver esse conteúdo. E aí entra esse outro ponto que você está falando, Lu, muito bom. Tem gente que tem o ferramental, mas falta o posicionamento, a segurança. Então, eu também concordo com isso. Por quê? E aí volta para o que a gente está falando hoje, na questão dos princípios. Porque se eu tenho como paradigma de que não vai dar certo, eu acho que, não vai funcionar, eu até tenho ferramental, mas eu não aplico. Eu não aplico da forma como eu poderia, gostaria e deveria aplicar, porque eu acho que não vai dar resultado mesmo. Então, para que eu vou fazer? Para que eu vou fazer bem feito? Putz, eu sei super Excel, eu entendo mega de Excel, mas para que eu vou fazer um trabalho bem feito se a diretoria não vai nem ver? E aí eu começo a diminuir o conhecimento que eu tenho, eu começo a desvalorizar o meu trabalho, fazendo um trabalho ruim, porque eu acho que não vai dar resultado. Então, aí entram todas essas questões de posicionamento, de segurança, de achar que não vai gerar nada, que não vai servir para nada. Então, realmente é a junção de tudo isso que leva a resultado.